Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Terça-feira, dia 9 de abril, vamos meditar o Evangelho de São João no capítulo 8, versículo 21 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que eu vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que eu falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. Terça-feira da quinta semana da Quaresma, há uma semana da contemplação da paixão do Senhor, Ele nos convida a olhar antecipadamente, redimindo-nos desde a cruz. Jesus Cristo é o nosso pontífice. Seu corpo precioso é o nosso sacrifício, que Ele ofereceu na área da cruz para a salvação de todos os homens. São João Fischer. Quando tiveres elevado o Filho do Homem, efetivamente, Cristo crucificado, Cristo levantado, é o grande e definitivo signo do amor do Pai, à humanidade caída. Seus braços abertos, estendidos entre o céu e a terra, traçam o signo indelével de sua amizade com nós, os homens. Ao lhes ver assim, alçado ante o nosso olhar pecador, saberemos que Ele é. E então, como aqueles judeus que o escutaram, também nós cremos nele. Só a amizade de quem está familiarizado com a cruz pode proporcionar-nos o adequado para adequar-nos no coração do Redentor. Pretender um evangelho sem cruz, despojado do sentido cristão da mortificação ou contagiado do ambiente pagão, é naturalista que nos impede entender o valor redentor do sofrimento. Colocaria-nos na terrível possibilidade de ouvir dos lábios de Cristo: Depois de tudo, para que seguir falando-vos? Que o nosso olhar à cruz, olhar sossegado e contemplativo, seja uma pergunta ao crucificado, em que, sem o ruído de palavras, lhe digamos: Quem és tu, então? Ele nos responderá que é: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A videira, a qual sem estar unidos, nós, pobres ramos, não poderemos dar frutos, porque só Ele tem palavras de vida eterna. E assim, se não cremos que Ele é, morreremos pelos nossos pecados. Viveremos, no entanto, e viveremos já nesta terra, vida do céu, se aprendermos dele a gozosa certeza de que o Pai está conosco, não nos deixa sozinhos. Assim imitaremos o Filho em fazer sempre o que agrada-lhe o Pai. Em Jesus, a humanidade é elevada à participação da vida divina. Estar com o Pai, fazer o que é do seu agrado, é nossa vocação.
porque Ele está conosco. O pecado, segundo os critérios da lei, é qualquer falta à sua estreita observância. A lei servia tanto para explorar e excluir os pobres e pequenos, taxados de pecadores, como também para garantir os privilégios das elites religiosas do Estado teocrato de Israel. O apego à lei leva à rejeição da verdade de Jesus e do Pai, que é a comunicação da vida. Estamos diante de um texto do qual Jesus narra a sua própria morte. Perante tal facto, alguém já poderia dizer: se Cristo tinha mesmo de entregar o seu corpo à morte por nós, todos, por que é que não morreu normalmente como homem? Por que é que tinha de se deixar crucificar? Podia-se, na verdade, dizer que era mais conveniente para ele entregar o seu corpo de uma maneira digna do que suportar a infame de tal morte. Esta objeção é demasiado humana. O que aconteceu ao Salvador é verdadeiramente divino e digno de sua divindade por várias razões. Em primeiro lugar, porque a morte que acontece aos homens tem a ver com a fraqueza de sua natureza. Não podendo durar definitivamente, eles desagregam-se com o tempo. Chegam às doenças e, tendo perdido as suas forças, acabam por morrer. Mas o Senhor não é fraco. Ele é a força de Deus, o Verbo de Deus, a própria vida. Se ele entregasse o corpo em privado, no leito, à maneira dos homens, teria pensado que ele não tinha nada mais do que os outros homens. Não convinha que o Senhor adoecesse, ele que curava as doenças dos outros. Então, por que é que ele não afastou a morte, tal como tinha afastado a doença? Porque ele possuía um corpo precisamente para isso, e para não pôr em trave a ressurreição. Mas dirá talvez alguém, ele deveria ter evitado a conjura dos seus inimigos para conservar o seu corpo absolutamente imortal. Que esse aprenda então que também isso não convinha ao Senhor. Tal como era digno do Verbo de Deus, por ser a vida, dar a morte ao seu corpo, por ser sua própria iniciativa, também não lhe convinha fugir da morte, que outros lhe queiram dar. A todos, um feliz e abençoado dia. Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.